Então, a gente vai começar a falar sobre um obstáculo. O que é obstáculo, gente? O que é uma coisa que realmente pode atrapalhar você? Hoje, eu falo muito no 247 do que pode estar te impedindo de melhorar suas dores e inflamações, não é isso? Então, às vezes, tem algumas coisas que a gente faz, né? Umas vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe que a gente está fazendo, mas que o quê? Atrapalham, né? Desaceleram, complicam a nossa vida quando a gente quer realmente chegar no nosso objetivo, que é combater, que é se livrar das dores crônicas e das inflamações, tá? Então, só para a gente entrar nesse assunto, para quem não me conhece, quero falar um pouquinho de mim, tá? Meu nome é Dri Vasconcelos, eu sou chefe de cozinha funcional, especialista em alimentação anti-inflamatória e também em nutrição funcional, tá? E eu tô aqui para te ajudar a combater as suas inflamações, combater as suas dores crônicas, sem remédio, gente, através do poder da alimentação. Então, é para isso que a gente está aqui e é para isso que a gente realmente faz todo esse trabalho aí legal com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é realmente um inimigo da gente, que a gente às vezes se confunde, não sabe, porque tem tantos tipos, né? E às vezes a gente se confunde. E a gente vai falar do açúcar, gente. Porque sim, gente, o açúcar, né, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E por que o açúcar, ele está contribuindo, ele pode ser um inimigo, ele está contribuindo para suas dores crônicas e sintomas crônicos, tá? Por que é isso? A gente às vezes fala do açúcar, mas muita gente ainda não conhece muito bem o que é açúcar, que nome tem o açúcar. Quando a gente come para alguns ingredientes no mercado, a gente nem sabe que às vezes o açúcar está inserido em alguns alimentos que a gente nem sabe que tem, às vezes até alimentos, às vezes não, muitas vezes os alimentos o quê? Os alimentos salgados têm açúcar. Então assim, gente, a gente se complica mesmo. E se a gente está consumindo açúcar, esse açúcar está contribuindo para as suas dores crônicas. E por quê, gente? Por que ele contribui para as nossas dores crônicas? Porque ele é altamente inflamatório, tá? Ele é altamente inflamatório e ele acaba atrapalhando o nosso metabolismo, tá? Então, o que acontece? Vamos só voltar um pouquinho para falar do que é inflamação, porque eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, que muita gente fica também confuso. Eu vou explicar por que o açúcar, né, ele acaba se transportando, né, para a nossa corrente sanguínea, e isso faz com que a gente não só inflame o nosso intestino, mas a gente tenha um problema sério no nosso corpo de uma maneira geral, causando muitas vezes, que eu vou falar já para vocês aqui, olha, problemas cardíacos, diabetes, né, e muitos outros problemas de saúde. Então, o açúcar é um dos número uns aí, inimigos que podem realmente atrapalhar a gente e fazer com que a gente realmente não consiga combater as nossas dores crônicas. Então, vamos lá, olha só. O que acontece, gente? Uma das funções do nosso intestino delgado, tá? O intestino delgado é aquele, ó, que é aquele compridinho, né, que aparece lá, que a gente sempre vê a fotinha, aquele compridinho. Uma das grandes funções do intestino delgado é fazer uma seleção, ou seja, ele é responsável por fazer o seguinte: quando a gente come ou quando a gente ingere coisas, seja elas boas ou ruins, quando a gente está estressado, todas as nossas toxinas também mentais, né, que tem a ver com hormônio, tem a ver com cortisol, tem a ver com serotonina, ou seja, tudo que a gente se manifesta no nosso organismo é absorvido pelo nosso corpo. E o intestino tem uma grande função do quê, gente? De fazer o quê? De selecionar aquilo que é bom e jogar para a corrente sanguínea, tá? Aonde a gente vai o quê? Aonde a gente vai absorver, as nossas células vão absorver e a gente vai ficar, ó, legal, o nosso sistema imunológico vai ficar 10. E o que não é bom vai embora para o intestino grosso e depois vai ser excretado do nosso organismo, certo? O que acontece, gente? Quando a gente está inflamado, ou seja, quando a gente come coisas que não são legais, e o açúcar é um deles, tá? Então, alimentos inflamatórios como o açúcar, como o glúten, como a lactose, muitas vezes o estresse oxidativo, tudo isso combinado, né? Às vezes muito antibiótico você tomou quando você era criança, tudo isso combinado, gente, pode o quê? Afetar e inflamar, tá? A parede do intestino. E imagina que a parede do intestino ela é como se fosse uma redinha. E essa redinha tem um monte de furinhos. Quando a gente faz o quê? Quando esses furinhos eles começam a inflamar, é como se esse tecido, nessa parede do intestino, ela rasgasse. Então aparece mais uns furinhos que são pequenininhos, eles viram uns furões, né? E isso faz o quê? Isso a gente não consegue resolver, né, naquele momento. Então, o que é para passar para a corrente sanguínea, né, que são essas seleções através dos microfurinhos, elas acabam o quê? Começa a passar pela corrente sanguínea aquilo que não é para passar. E o que passa, gente? Açúcar.
que é o que a gente está falando aqui. Passa glúten, passa lactose, que é um outro assunto que a gente ainda vai falar sobre isso aqui, mas a principal coisa que a gente está falando aqui é o açúcar. Então, o açúcar, ele começa a ser injetado na nossa corrente sanguínea de uma forma absurda. E o que acontece quando a gente come muito açúcar? O nosso índice glicêmico sobe, né? A gente fica muito eufórico, né? Você já viu que às vezes a gente precisa do açúcar, e quando a gente consome uma quantidade de açúcar, a gente fica ansioso, a gente fica feliz, e aí, de repente, o que acontece? O nosso pâncreas, amigo nosso, produz a insulina, porque ele fala assim, peraí, tem muito açúcar nessa corrente sanguínea, não pode. Aí a insulina é produzida através do pâncreas, é jogada na corrente sanguínea e o nosso índice glicêmico baixa. E aí o que acontece? A gente fica de novo assim, ai meu Deus, eu preciso de mais açúcar. E aí começa o ciclo viciante. Por isso, gente, quando a gente come açúcar, parece que a gente não consegue parar. Porque é um ciclo, tá? Aumenta o índice glicêmico, a gente fica eufórico, dá alegria, depois vai, baixa o índice glicêmico, dá vontade de novo. Isso parece que não tem fim, tá, gente? Então, o açúcar realmente é um grande inimigo. Ele é extremamente inflamatório quando a gente está com as nossas redinhas, com os nossos furinhos, que deveriam ser pequenininhos. Quando eles estão grandes, a gente absorve na corrente sanguínea e aí, ó, inflama todo e qualquer ponto no nosso organismo, tá? Então, assim, o açúcar, gente, é complicado, tá? Aí você vai perguntar assim, depois a gente vai falar um pouco, todo açúcar é complicado? A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, olha só, gente, o que acontece? A maioria das pessoas, né, há muito tempo, como é que a gente foi criado, né? Que a maioria culpa muito o quê? A gordura da alimentação. Então, é a gordura que vai dar o aumento do seu colesterol, é a gordura que vai dar a entupimento das suas artérias, que vai dar o seu problema cardíaco. Só que é o seguinte, gente, o grande verdadeiro culpado disso tudo é o açúcar, tá? Queiram acreditar ou não, como eu sempre falo aqui, né, gente? A Adri não acorda de manhã achando que é legal falar que o açúcar é culpado pelas doenças cardíacas, tá? Isso tem estudo comprovado, tudo que a gente está falando aqui tem estudo comprovado, tem pesquisa. Se vocês quiserem depois, é só vocês me perguntarem através do direct. Fala, Adri, me passa aquela informação que você falou daquele assunto, que eu queria entender um pouco mais, queria estudar, queria saber qual é essa pesquisa que você falou, eu mando para vocês sem problema nenhum, tá? Mas acontece o seguinte, gente, o verdadeiro problema no nosso organismo, que causa as doenças cardíacas, que causa problema de colesterol, gente, é o açúcar, tá? Olha só, em 2016, aqui eu queria dividir com vocês, tá? Teve uma pesquisa, os pesquisadores, né, provocando um lobby, tá, do açúcar, ele patrocinou, tá, algumas pesquisas falsas, e uma dessas pesquisas até foi de Harvard, né, na década lá de 60, tá, em 1960 foi patrocinado algumas pesquisas que não foram verdadeiras, né, que foram manipuladas, tá, onde dizia o quê? Dizia que o açúcar não era tão ruim assim, então diminuíram muito os efeitos colaterais do açúcar, tá? Todo o papel dele na nossa função inflamatória, tá? E ao invés disso, o que eles fizeram? Eles voltaram o foco, suposto papel das gorduras, né? Que ocorre normalmente das doenças cardíacas, tá? Então, em pesquisa, tá? Concluiu o quê? Que o açúcar não teria problema. E o único problema que aumentava o colesterol seria o quê? Muitas vezes a gordura saturada, e aí que a gente começou a comer muita gordura poliinsaturada. A gente sabe que isso não é verdade, né? Hoje tá caindo aos céus tudo isso, né? Caindo à terra, né? Do céu para a terra. E em 2014, o que foi feito, gente? Foram feitas algumas pesquisas, né? Onde foram capazes de diagnosticar e mostrar realmente, cientificamente, que a ingestão de muito açúcar adicionado, né? A gente vai falar o que é esse açúcar adicionado, pode aumentar significativamente o risco de morrer de doença cardiovascular. Então, gente, a gente está aí, não vou comer gordura, eu vou comer no seu, né? A gordura é tão demoniada pela gente e a gente acha que o açúcar ele só engorda, né? Quem acha que o açúcar só engorda? Não vou comer açúcar porque ele engorda. Gente, engordar tudo bem, é importante a gente pensar em não engordar e tal, mas dentro de tudo que o açúcar faz de mal no nosso organismo, o engordar é um dos menos problemáticos. Lógico, se você a consequência da ingestão de açúcar é você engordar, mas não porque você quer ficar feia, vai ficar gorda, vai ficar feia, não, gente, é saúde, né? Então, assim, é complicado, a gente tem que tomar cuidado, ok? Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ó. Foi feita também uma outra pesquisa, uma estatística, tá? E não mais, tá? Que 6 colheres de chá de 100 calorias de açúcar por dia, ele deveria ser consumido. Então, no nosso
na nossa média, tá? O que o Ministério da Saúde fala, o que nos Estados Unidos também se sugere para comer, é o quê? 6 colheres de chá. Gente, chá é aquela colher pequenininha, tá? Então, 6 colheres de chá, ou então 100 calorias por dia de açúcar para a maioria das mulheres, tá? E não mais que 9 colheres de açúcar, ou mais ou menos 9 colheres de açúcar por os homens. Sabe quanto que é a média, tá? De consumo de açúcar no nosso mundo ocidental? 20 colheres. Então, olha só, gente, a gente está comendo mais do que 3 vezes a quantidade de açúcar que a gente deveria comer, tá? Ainda nem que precisa, porque tem coisa que a gente come e fala assim, não precisa comer tanto. No caso aqui, quanto mais você come, mais você se inflama. Então, hoje, o consumo do açúcar em todos os alimentos é muito complicado. Então, a gente está comendo 3 vezes mais do que a gente deveria comer, o mínimo, tá? O que mais que promove, né? Por que ele realmente, ele vai contribuir para realmente não ajudar você a combater suas dores crônicas? Porque pode tratar o quê? Ele traz gordura no fígado, ele colabora com um fígado gorduroso. Quem é que tem problema de gordura no fígado aí? Só comenta aí para mim que eu quero saber, tá? Outro motivo para reduzir o açúcar, gente, a doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Que é aquela doença que não tem a ver com o álcool, está em ascensão no mundo ocidental, tá? E qual que quem que vocês acham que é o culpado, gente? O açúcar. Aonde está esse açúcar? Gente, anota isso. Isso é aula de mentoria. Essas aulas do Direto Quadri realmente são... Por isso que até a gente diminuiu a quantidade de aulas, porque assim, é uma aula extremamente profunda, com informações extremamente importantes para vocês. Então, anota aí esse tipo de açúcar que realmente vai estragar o seu organismo, tá? O xarope de milho, tá? Xarope de milho, gente, de verdade, ele basicamente está dentro da maioria dos alimentos industrializados. Se você olhar na tabela nutricional, que é onde você tem que pesquisar para saber o que tem açúcar lá, ele vai estar inserido na maioria dos alimentos, tanto salgados quanto doces, é o xarope de milho. E por que ele é tão ruim? Por que ele é tão inflamatório? Porque a frutose, ela está lá. Ele é um dos alimentos com maior índice, quantidade de frutose, tá? E ele está escondido, olha só, gente, em bebida, em alimentos processados, né? E ele realmente faz muito mal. E o fígado, né? Quando ele tá gordo, né? Ele tá cheio de gordura, ele ocorre quando a gordura se acumula no fígado, e isso tem muito a ver também com o açúcar, tá? Então, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês. Curiosamente, a microbiota, o que é a microbiota? Vamos lembrar? A microbiota é o quê? É o nosso sistema lá do nosso intestino, é o nosso mundo digestivo, né? Aliás, intestinal. Então, a microbiota é onde toda a nossa flora intestinal, ela reage. Então, onde estão todas as bactérias, toda a nossa microbiota, ela é composta por bactérias boas e ruins. E quando a gente come muito açúcar, você também está atrapalhando essa microbiota de funcionar com equilíbrio, tá? A microbiota, gente, serve como interface entre a alimentação e o fígado, tá? E modifica dependendo do que você come, ok? Então, alguns cientistas mostram, investigando, que ativamente o papel do nosso intestino, né, na doença hepática, né, gordurosa, ele está muito ligado, né? O que não está claro, gente? A gente precisa, na verdade, parar de ingerir açúcar, tá? Adicionado para melhorar, muitas vezes, doenças hepáticas, porque é o ponto de partida, né? O nosso intestino e o nosso fígado. Então, se a gente está, na verdade, consumindo açúcar, a gente está colaborando para todo o mau funcionamento do fígado também, tá? Outra coisa, a gente já falou um pouquinho aqui, mas eu só vou repetir, que é a síndrome do intestino permeável, que é aquela historinha da redinha que eu comentei com vocês. Então, quando a gente está com a nossa redinha rasgada, com os nossos furinhos rasgados, entra para a corrente sanguínea o açúcar, isso pode atrapalhar, pode causar doença cardíaca, pode causar aumento do colesterol, pode causar aumento do nosso índice glicêmico, e isso vai nos dar resistência à insulina, que vai nos dar, possivelmente, um grande risco de diabetes tipo 2. Então, gente, não preciso nem dizer o quanto é ruim para a nossa vida, né? Que mais, gente? Outra coisa que eu queria falar para vocês, né? Por que ele atrapalha? Porque ele é realmente também, isso é super importante, tá, gente? Ele pode desencadear vários cânceres, tá? Quando a gente come muito açúcar, tá? Olha só, quando os Institutos Nacionais da Saúde, eles se propuseram a investigar a ligação do açúcar a 24 tipos de câncer, gente, eles encontraram toneladas de pesquisas publicadas, observando que é mais necessário
eles conseguiram encontrar, gente, algumas associações entre diferentes tipos de açúcar e certo tipo de câncer. Então, foi feito pesquisas que provam isso, tá, gente? Eu estou lendo aqui para vocês porque é importante eu compartilhar isso com vocês. Por exemplo, olha só, os açúcares adicionados, o que é açúcar adicionado, gente? É açúcar que você adiciona na sua comida. Então, o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar cristal, tudo isso, gente. Ah, mas açúcar demerara, dele não é bom? Gente, é açúcar, tá? Tem um pouquinho de fibra, ele muda um pouquinho a consistência, mas o índice glicêmico dele é igual e a condição dele inflamatória é igual, tá? Então, quando a gente adiciona muito açúcar, a gente aumenta o risco de câncer no esôfago, tá? Enquanto a frutose adicionada, né, que a gente falou até da frutose adicionada, quando a gente fala de açúcar adicionado, a gente está falando tanto do açúcar refinado quanto do xarope de milho. Então, quando a gente insere o xarope de milho, que está dentro de muitos produtos processados, né, a gente aumenta, muitas vezes, o risco de câncer no intestino delgado. Então, gente, tá tudo errado. Vamos tomar cuidado, tá? Outras pesquisas sugerem uma conexão muito alta entre a ingestão de açúcares adicionados, tá? Que a gente acabou de falar, xarope de milho, o açúcar refinado, todos esses açúcares que a gente vai falar já já, e o câncer de cólon, tá? Então, esse risco mais alto permaneceu mesmo após o ajuste de outros fatores de risco de câncer de cólon, como sobrepeso, obesidade e diabetes. Então, mesmo excluindo, né, a obesidade, a diabetes, o sobrepeso, a gente só colocando a ingestão do açúcar pode proporcionar aqui, segundo essa pesquisa, um risco muito maior de câncer de cólon, tá? Agora eu vou falar o seguinte para vocês, gente. Vamos lá. Por que consumir açúcar é uma coisa que você deveria pensar? Você podia pensar assim comigo, Dri, mas todo tipo de açúcar é ruim? É isso mesmo? Como é que eu faço, então? Não vou comer nunca mais açúcar? Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber se açúcar... O que é açúcar, o que não é açúcar? Você falou que tem um monte de nome, né? Então, como é que você pode me ajudar a entender que tipo de açúcar que eu tenho que evitar? Então, como é que a gente faz isso, né? O açúcar tem vários nomes. E eu vou falar aqui para vocês alguns nomes, tá? Onde o açúcar se esconde dentro dos alimentos, principalmente os alimentos processados, que você deve evitar, tá bom? Olha só, eu vou falar, vocês escrevem, tá, gente? Escreve no papelzinho aí que eu acho importante, ó. Dextrose, açúcar mascavo, açúcar de confeiteiro, xarope de milho, tá? Dextrose, a gente já falou, frutose, açúcar invertido, lactose, xarope de malte, maltose, melaço, sacarose, açúcar granulado branco ou açúcar cristal, tudo isso, gente, é açúcar, tá? E vai atrapalhar a sua vida. Então, qual que é a minha grande sugestão para vocês? Quando vocês forem comprar algum produto, olhem na tabela nutricional e vejam se tem algum nome parecido com o que eu falei aqui. E outra dica importantíssima para vocês. O primeiro ingrediente da lista da tabela é o que tem maior quantidade. Então, se tem lá xarope de milho como primeiro, gente, é o primeiro não só que contém no produto, mas ele tem maior quantidade. Então, quanto mais longe da lista, menor a quantidade. Então, quanto os primeiros índices são os que têm em maior quantidade, tá? E o que não é, gente? O que não é esse atalho para vocês? A gente falou que, na verdade, a gente precisa se ajudar, né? E tirar esses problemas para a gente ter um atalho, para a gente conseguir o quê? Chegar mais perto no nosso objetivo, né? Aí você vai falar assim, Dri, por que eu tenho tanta dificuldade de vencer esse consumo, né? Esse consumo tão ruim, tão às vezes, irracional do açúcar, né? Por que é tão difícil, né? E aí eu vou falar para vocês, gente, porque o açúcar, ele é um vício, tá? E não é um vício porque você não tem força de vontade. Não é um vício porque você fala, ai, meu Deus, sabe o quê? Eu tento deixar de comer açúcar, mas eu não consigo, meu Deus do céu, e fica se culpando, né? Chicoteado. Gente, lógico, a gente tem que ter força de vontade, como eu sempre falo aqui para minhas alunas do Método Comida que Transforma, falo para as protagonistas das lives, estou falando agora para quem está chegando, a gente tem que ser protagonista da nossa vida, né? Por isso que a gente fala tanto de ser super protagonista, porque se ninguém ajudar a gente, se você não se ajudar, ninguém vai poder ajudar. Então, primeiro vocês têm que querer para eu poder ajudar vocês. Só que mesmo assim,
O açúcar, gente, é fisiologicamente um vício, tá? Quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente vai querer, né? A gente falou disso no começo da nossa aula. Então, muitas vezes a gente quer, mas fisiologicamente o nosso organismo ele precisa. E como é que você resolve isso? Comendo mais nutricionalmente, se alimentando de alimentos com valor nutricional mais rico. Esquece caloria, gente. Ai, não vou comer este porque tem muita caloria. Gente, caloria depende. Se for em calorias nutritivas, que vão nutrir o seu organismo, não tem problema. A gente também se criou esse mito das calorias, que a gente tem que comer alimentos com baixa caloria. Não, a gente tem que comer alimentos que não inflamam o nosso corpo, tá? Que vão combater as nossas inflamações. É isso que a gente tem que fazer. Agora, vamos falar o seguinte. Você falava assim para mim, Dri, você falou tudo bonitinho, tá tudo certo, eu entendi que açúcar não é bom, eu entendi quais são os açúcares aí que na verdade, eles se escondem nos alimentos que eu preciso evitar, já entendi, eu vou começar a olhar na tabela nutricional. Agora, olha só, Adri, você tá falando isso porque você não tem vontade de comer açúcar, né? Você come bem há tantos anos, você é chefe de cozinha funcional, para você é fácil, né? Só que como é que eu faço para parar essa história? Como é que eu faço para realmente acabar com esse desejo incontrolado? Gente, comecem a substituir os ingredientes. Por exemplo, gorduras, vocês podem começar a ingerir. O abacate, o coco, todos esses são gorduras maravilhosas que você pode começar a introduzir no seu organismo, no seu consumo, e, consequentemente, você vai começar a nutri-lo e vai começar a desinflamar, tá? Então, isso é uma ótima sugestão para vocês, ok? Outra coisa que vocês podem fazer, a gente vai falar já já, substituir o tipo de açúcar. Começa eliminando os piores. Começa fazendo uma raspa, gente, na alimentação de vocês, na cozinha de vocês, e começa o quê? Se eu tiver que comer um açúcar, eu vou comer um açúcar pelo menos que é mais nutritivo, que tem valor nutricional melhor, tá? Outra coisa que vocês podem estar perguntando aí para mim é o seguinte, Dri, eu não sei qual açúcar é ruim. Tem açúcar bom? Né? Porque muitas vezes fala assim, tá bom, só que como é que eu vou resolver esse assunto? Como é que eu vou melhorar as minhas inflamações? Como é que eu vou realmente combater as minhas dores crônicas e tirar esse açúcar danado que a Adri está falando aqui, se eu não sei nem qual açúcar é bom, qual é ruim, né? Ou então você pode estar me perguntando assim, olha, é fácil, mas é muito complicado quando você está no processo. Né? Depois que você consegue, como teve um monte de gente que fez depoimento aí, é fácil, mas e durante o processo? Né? Então, eu vou falar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer, que representa aqui coisas importantes. Só que antes disso, gente, eu vou dar alguns exemplos aqui de uma má execução do açúcar, tá? Quando você acha que você está fazendo a coisa certa, mas no final você está fazendo tudo errado, né? Ai, nossa, eu estava comendo açúcar mascavo, achando que era super saudável, Dri, quer dizer que é tudo igual? Gente, sobe o índice glicêmico do mesmo jeito, ele vai inflamar seu organismo do mesmo jeito. Então, assim, algumas coisas que você está executando de forma errada, muitas vezes porque você sabe, mas não consegue resolver, mas muitas vezes, gente, porque você não sabia daquilo, né? O pior problema que a gente tem muitas vezes é não saber que a gente não sabe. Como é que a gente vai mudar uma coisa se a gente nem sabe que a gente não sabe? Esse ponto cego é uma coisa importantíssima que eu vou tentar ajudar vocês aqui. E vou conseguir ajudar vocês aqui em alguns pontos, que na verdade pode ser um ponto cego, mas que se vocês tiram isso da reta, vocês vão conseguir resolver muita coisa, tá? Então, olha só. Uma das coisas que vocês podem estar fazendo errado, gente, podem estar executando de forma errada, é não entender os tipos de açúcar que realmente fazem mal, que inflamam, tá? A gente vai falar disso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês já, uma dica muito legal de substituições de açúcar que você vai poder fazer para poder entender o que realmente faz mal e o que realmente não inflama. Por quê, gente? Existem tipos e tipos de açúcar. Existe aquele açúcar que eu estava falando aqui para vocês, são açúcares adicionados, alto grau de frutose, alto grau de açúcar refinado, que vai inflamar direto o seu organismo. Aquele açúcar que vai só inflamar e não tem benefício nenhum. Só vai aumentar a sua corrente sanguínea, vai aumentar o índice glicêmico e não vai ter benefício nenhum, tá? E tem alguns açúcares que vão ter um papel, sim, de aumentar o índice glicêmico, mas ele em conjunto com um outro alimento, para você dar uma misturada, às vezes, numa gordura boa, num carboidrato bom, numa proteína boa, você consegue o quê? Minimizar todo o processo de digestão e de velocidade para ele entrar na sua corrente sanguínea. E muitas vezes ele tem alguma nutrição, que isso aqui é importante. Então, um dos grandes passos é você saber, né, quando você realmente
precisa trocar e como fazer. Então, uma coisa que realmente errada, execução errada, é não entender esse tipo de açúcar, começar a comer o açúcar achando que aquele açúcar é saudável e não é, aquele outro é saudável e não é, e não saber exatamente o que faz mal. Outro jeito de você fazer coisa errada, tá? De realmente executar de forma errada esse consumo, esse consumo de açúcar, ou executar errado, né? É achar que você é novo. E como eu sou novo, não tem problema, né? As crianças, gente, as crianças não tem problema comer açúcar, dá energia, não tem problema comer todinho, não tem problema tomar todinho, né? Não tem problema tomar sorvete direto, gente, cuidado, tá? Vamos ter equilíbrio, porque as crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã. E quem tem o intestino inflamado, não interessa que idade você tem. Né? A gente está vendo cada vez mais índices de crianças com intolerâncias alimentares muito fortes, né? Que tem a ver, muitas vezes, com o quê? Síndrome do intestino permeável, que nada mais é do que inflamação no intestino delgado, que muitas vezes é relacionado com o quê? Consumo de alimentos inflamatórios e, principalmente, o açúcar. Então, gente, acha que é novo e não tem problema porque tudo bem? Cuidado, tá? Execução errada, ok? Outra execução errada que vocês podem ter aí, que em relação ao consumo de açúcar, não tenho sintomas, então eu acho que meu organismo está perfeito, então tudo bem eu comer açúcar. Tem muita gente, tá, que não tem sintoma ainda, costumo dizer. Por quê, gente? Porque a conta vem, tá? Então você não tem um problema de dor no estômago, você não tem um inchaço, você não tem um refluxo, você não tem uma doença autoimune diagnosticada, uma doença crônica diagnosticada, não quer dizer, gente, que você não está inflamado. Porque a conta vem, depois de uns anos, vem forte. Porque o que eu sempre falo para vocês? Quando a gente fala de inflamação de dor crônica, ela é silenciosa, certo? E ela é devagar, ela é lenta. A gente não percebe quando ela chega. E quando ela chega, ela transborda, né? O que eu falo muitas vezes aqui para vocês. É a bola de neve. Quem de vocês aí não está passando por isso agora? Dri, eu não tinha nada. No último ano, parece que meu organismo ficou louco. Comecei a ter fadiga, intolerância alimentar, comecei a ter problema de gastrite, comecei a ter, enfim, um monte de coisa que às vezes você nem sabia, né? Porque você não tinha nada, começou a o quê? A pipocar. Por quê? Porque estava acontecendo lá, gente. Só que vocês não sabiam. Então, cuidado, tá? De achar que, não estou sentindo nada, então tudo bem, eu posso continuar comendo. Não é assim, tá? Muitas vezes o organismo está processando uma inflamação, aliás, na maioria das vezes, mesmo você não tendo sintomas, e o açúcar é o grande inimigo, o grande vilão disso, tá? Outra coisa que você vai estar executando errado, tá, gente? Essa situação do açúcar. Já que o mel é bom, que a gente vai falar disso agora, eu posso comer o quanto eu quiser. Já que a Adri falou, que eu vou falar já já também, que o açúcar de coco é o açúcar mais nutritivo, com melhor índice glicêmico, então eu vou comer todo dia e toda hora. Errado, gente. Execução errada quando a gente fala de consumo de açúcar. Não é porque um açúcar, né? Não é porque um açúcar, um mel, né? Que é na verdade, um tipo de açúcar, ele é bom, ele tem nutriente, que a gente vai ter que achar que quanto mais, melhor, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui? A boa execução é saber, entre um açúcar ruim e um açúcar bom, eu vou optar pelo açúcar bom. Só que, gente, com equilíbrio, é pouco, tá? Porque o açúcar bom também vai exercer uma função inflamatória, se for em quantidade muito grande, também vai exercer um aumento no seu índice glicêmico, dando para você aí uma resistência possível à insulina e alguns tipos de doenças aí que a gente já falou nisso hoje. Então, cuidado, tá? Não é porque é bom que a gente tem que comer o tempo inteiro. Ok, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês. E eu vou finalizar essa live. Depois a gente pode ter algumas perguntas. Eu vou deixar aqui vocês fazerem perguntas, tá? Mais um pouquinho a gente pode conversar com perguntas. Eu vou até... vocês já podem escrever as perguntas para a gente começar a ver se tem alguma pergunta. Mas, finalizando, eu vou dar uma dica. Eu vou dar aqui um ponto importante para vocês. Uma ajudinha para você começar a mudar esse consumo de açúcar aí na sua casa. Então, primeira coisa, gente. Vamos tirar os açúcares refinados da nossa vida. Açúcar refinado, aquele lá que é o de confeiteiro. Açúcar refinado, que é o açúcar branco, né? Açúcar que não é tão refinado, é melhor que o açúcar branco, mas daí é o açúcar, gente. Açúcar demerara, cuidado, tá? Açúcar mascavo, cuidado, tá? Xarope de milho, cuidado. Olhem na tabela nutricional, importantíssimo, ok? Outra coisa importante, substituição.
dos açúcares. Eu sei que você estava esperando por essa informação desde o começo, né? Então anota aí, tá? Anota aí que a gente vai começar a falar sobre substituição de açúcar, o que você pode substituir. Então, olha só, de todos os açúcares, tá? A gente está falando de açúcar. Qual é o açúcar que tem o menor índice glicêmico? É o açúcar de coco, tá? O açúcar de coco, ele é o que tem maior concentração de nutrientes, tá? Porque ele é processado através do coco, tá? E não da cana-de-açúcar. E ele vai ter um índice glicêmico muito menor do que qualquer outro tipo de açúcar, tá? Isso é importante. Então, se for utilizar algum açúcar, o açúcar de coco é a melhor opção, tá? Outra coisa, se você não quer, mas de novo, gente, o açúcar de coco, ele vai subir o índice glicêmico, tem que tomar cuidado. É uma colher de chá por dia, no máximo, tá? Um pouquinho de açúcar, se você quiser colocar num kefir, num iogurte, aí tudo bem. Agora, não é porque é bom que você vai ficar inserindo um monte de açúcar. O açúcar de coco, ele vai elevar os seus índices glicêmicos, tá? Agora, o que é mais saudável, nutritivo e não vai elevar meu índice glicêmico? Estévia, gente. O estévia é, para mim, a melhor opção de açúcar adoçado, né, artificialmente, que você pode ter, tá? Muito mais do que o eritritol, muito mais do que o xilitol, porque ele é feito a partir de uma planta, de uma origem de planta muito mais saudável e nutritiva, tá? Ai, Dri, mas o estévia tem um aftertaste que é ruim, tem um gosto amargo. Tem muitas marcas hoje, gente. Então, faça uma pesquisa, compra cada dia de um fabricante, mas tenha certeza o quê? Dica importantíssima. Tem que estar escrito 100% estévia na embalagem, porque às vezes tem o quê? Com estévia. Aí tem lá sucralose com um pouquinho de estévia. Não adianta, tá? Você não quer comprar sucralose. O estévia tem que ser 100% estévia, ok? E você pode comprar tanto para adoçar os seus bebidas líquidas, e também tem o estévia, que é o estévia culinário, tá? Que ele é em grãozinho, que é bem legal também para fazer bolo, para fazer, enfim, coisas doces que você vai fazer, ok? Outra coisa importante, outra coisa legal que eu descobri há pouco tempo, gente, é néctar de tâmara. Néctar de tâmara, ele é imagina que é a tâmara, né, processada não, ela é triturada e ela vira um néctar, vira uma geleia, se você quiser, né, e ela só tâmara. A tâmara tem um índice glicêmico? Tem alto, só que ela tem menos, tá, do que ela é menos calórica, vamos dizer assim, do que o mel, tá? Então, ela tem menos açúcar do que o mel. Ela adoça tanto quanto, é uma delícia. Eu coloco no meu kefir direto e é muito gostoso, vale a pena, tá? Então, a tâmara é legal. Uma outra coisa que ajuda bastante a gente também a adoçar, né? Se você vai fazer um bolo, vai fazer uma torta que ajuda a adoçar, gente, é uma dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês, é o seguinte. Coloca menos açúcar e aí você faz um purê de maçã. Como é que você vai fazer esse purê de maçã? Você vai cortar a maçã, tira a casca, tira a semente, coloca ela no vapor, ela vai ficar bem molinha, você vai amassar com garfo, vai fazer um purezinho. Joga no bolo junto e mistura com metade do açúcar que você vai colocar. Porque a maçã é uma forma também de adoçar sem ficar inserindo um açúcar tão forte. A não ser que você for colocar stevia, aí tudo bem, mas o açúcar, a maçã, além dela dar uma consistência bem cremosa, né, bem gostosa para o bolo, para uma coisa que você vai fazer, ela também ajuda a adoçar, então isso é bem legal, ok? Então é isso, pessoal. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Foi uma noite incrível, como sempre. Espero que vocês tenham aprendido sobre o quanto o açúcar pode estar contribuindo, tá? Para atrapalhar você e realmente contribuindo para você cada vez aumentar suas dores crônicas, né? Espero que você tenha entendido tudo isso e agora fazer de uma forma muito consciente, acabando aí de vez com esses açúcares que não fazem bem para a vida de vocês, ok?